Quem agradece sou eu. Está todo mundo paradinho ali. Sim, pronto. Quem agradece sou eu. Eu estou muito emocionada de estar falando com vocês assim numa primeira live da minha vida. E, sobretudo, porque o objeto da conversa é o Ernst Bloch, que merece mais atenção dos brasileiros, mais cuidado por parte da formação filosófica, junto a muitas profissões, e a arquitetura em especial fica ótimo. Então, eu sou muito agradecida de estar aqui hoje. E alegre. Mas eu espero as suas perguntas para depois a gente ver como encaminha essa conversa. Nós vamos fazer o seguinte, eu só queria avisar a todos que estão presentes que a gente pensou em uma dinâmica assim, a professora teria 40 minutos de fala, porque a gente estipulou um horário, a gente vai permanecer aqui na sala até as 8h30, e depois a gente abre para algumas perguntas. Então, professora, se você quiser um pouco começar a sua fala a partir daquelas perguntas que a gente te enviou previamente, a gente já está te ouvindo, né? Muito bem. Então, vamos ser bem econômicos com o tempo. A primeira pergunta que a Ilane me tinha posto era uma pergunta muito ainda pessoal. Como eu havia chegado a Ernest Bloch? Eu nunca tinha me dado conta. Eu descobri o Bloch no meio da vida, eu tinha 40 anos, estava fazendo mestrado tardio, porque a Revolução tinha acontecido, o golpe de 64 tinha nos deixado para lá e para cá, da Europa para o Brasil, do Brasil para a Europa, então eu fui estudar aos 40 anos um pós-graduação, um mestrado em filosofia na URGS. Esse eu fiz antes do outro de Paris. E, naquele momento, um dos meus professores havia traduzido umas páginas do Bloch. Foi a primeira vez, em 1981, 82, que eu vi uns textos do Ernest Bloch. E depois, num curso de extensão da URGS, sobre os utopistas, eu já sou convidada a falar sobre Charles Fourier, que é o meu utopista preferido, e o nosso querido saudoso professor Hernani Maria Fiore apresenta Ernest Bloch. Então, eu não sou uma pessoa muito acadêmica, mas, na verdade, a minha descoberta de Ernest Bloch foi extremamente através da academia, foi acadêmica. Foram professores que o apresentavam, apesar de que o Bloch não entra nos currículos dos cursos de filosofia. Mas, ao lado, assim, por que eu fui sensível a um autor ao lado, um autor marginal, que os professores não punham no currículo, mas, vez por outra, falavam nele? Eu acho que o que importa são os antecedentes. Assim como a minha adolescência no colégio de normalista de Santa Teresa de Jesus, que nós já colocamos aqui, já ouvimos, durante os primeiros anos da década de 60 no Brasil, antes de 1964, o movimento estudantil foi muito ativo. Foi até um dos que apoiava os movimentos sociais dos trabalhadores e a luta por reformas de base, aquilo que foi depois até causar a perda do mandato do Jango Goulart, mas nós éramos de muitas facções ou tendências, e eu pertencia, eu estou meio trancada ali, não sei porquê. Eu não me vejo muito bem ali. Não, a sua imagem está um pouco congelada, mas a gente está te ouvindo muito Está me claramente. ouvindo bem, tá. Sim. Então, eu pertencia à Juventude Universitária Católica, a do Betinho. Betinho era dos
dos líderes nacionais. E naquele tempo, nós não descobrimos Ernest Bloch, mas nós tínhamos uma pequena utopia da Ju que se chamava o ideal histórico. Quer dizer, que quando, 20 anos depois, eu encontro um autor que fala das utopias, eu tinha dentro de mim um terreno de experiências e antecedentes, de preocupação com a educação libertária das crianças, mesmo durante a Revolução, com a emancipação das mulheres. Então, a minha preferência pelas utopias vinha de fora do próprio conhecimento do autor Ernest Bloch. Então, essa eu acho que foi a minha caminhada para Bloch. Foi através do mestrado, e aí eu decidi fazer a dissertação. Esse livro que até hoje as pessoas encontram, e está até em e-book, Ética e Utopia, é a minha dissertaçãozinha de mestrado, escrita em 1984. Eu não me arrependo dela, mas ela não é muito original, assim, ela é uma apresentação do Ernest Bloch. E eu devo dizer, juntando aqui com a entrada a repercussão do pensamento do Bloch no Brasil, que seria um ponto para o final dessa minha pequena exposição, já havia um livro sobre Ernst Bloch no Brasil, mas não de brasileiro. O Pierre Furtet, vocês indicam na sua bibliografia. Ele era muito respeitado pelos educadores brasileiros, tinha estado por aqui, trabalhado aqui, mas era suíço, né? E ele faz um livro de boa qualidade de introdução ao Ernest Bloch. Quer dizer que a minha dissertação até o toma como um capítulo. Eu tive a consciência de ir além porque trouxe outros autores depois dele. Mas ele era um ponto inicial disso no Brasil. Eu acho que a repercussão foi logo nos anos 70, mais forte fora da academia e da filosofia, mas através dos teólogos. A teologia da libertação respeita muito Ernst Bloch e o cita. Se vocês conversassem com Leonardo Boff, teriam uma melhor informação do que comigo. Eu não sei bem como é que foi o caminho dos teólogos da libertação latino-americana sobre o autor do livro Teólogo da Revolução, do Thomas Müntzer. E o primeiro livro que é traduzido do Bloch no Brasil é exatamente Thomas Müntzer, Teólogo da Revolução. Esse livro é traduzido pelo Vamire Chacon, acho que é do Pernambuco, Virgínia. Você deve achar ele nos anais da sua universidade. Também era ligado à juventude universitária católica, e era esse o ambiente. Acho que o Bloch entrava mais pelo catolicismo do que pelo marxismo no Brasil. Nos anos 70, ainda antes de eu publicar, aí já estava o livro do suíço, do Pierre Furtet, e o Thomas Müntzer traduzido, mas nada mais. Mas como havia algumas traduções em espanhol, alguns leram o Direito Natural e a Dignidade Humana, e uma primeira versão do Princípio Esperança, que estava como Sonhos do Mundo Melhor, que tinha saído no México. Enfim, o Bloch não teve um caminho fácil no Brasil, porque talvez seja compreensível que as nossas universidades, sendo tão jovens, nós temos universidades muito novas. O curso de mestrado da URGS era muito novo. Se eu não me engano, eu fui a primeira que defendia o mestrado na URGS, em 84. Então, eles precisavam mostrar que dominavam
as colunas básicas da história da filosofia, os clássicos, não é? Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, e depois vinha mais alguma coisa, São Tomás de Aquino, e quem sabe Marx. Mas entre os marxistas mais jovens, quando foram entrar alguns cursos, devia ser aqueles que estavam mais ligados ao movimento de ideias na América, enfim. Não era o caso. O Bloch esteve anos exilado nos Estados Unidos, mas a esposa, a arquiteta, Carola Bloch, é que o sustentava, porque ele não conseguia emprego. Era o tempo da Guerra Fria e ele se dizia socialista. Socialista muito especial, porque prezava os sonhos, prezava o espírito, via o sentido da busca do absoluto nas religiões. E queres melhorar algum ruidinho que Deu estava... um ruído, mas acho que não. Pois é, eu me aproximei demais. Não. Talvez. Já passou o ruído. Passou. Não foi muito, não perturbou demais. Mas vamos ao que importa. Vamos tentar apresentar, então, os pontos essenciais do pensamento de Bloch. Logo que eu li esses pontos essenciais, eu fiquei com a palavra essência. E eu pensei, isso é muito difícil. Muito difícil, porque a obra do Ernest Bloch é um oceano literário, um oceano barroco. Vocês entendem bem o que é barroco? Se eu falar para as professoras de educação, pedagogas, talvez não saibam tão bem o que é o barroco como os arquitetos. Então, aquele enigma barroco, que tem obras desde 1921 até 1975, porque ele foi longevo, é muito difícil de resumir. É mais interessante que as pessoas se aprofundem em 2, 3 páginas, como aquelas sobre as utopias arquitetônicas. Mas eu me lembrei que houve um momento, e eu vou contar para vocês uma pequena anedota. Ernest Bloch conversava com um amigo seu, Adolf Loewe. Eu pensava que ele era filósofo, mas eu fui me informar para essa apresentação. Ele era economista e sociólogo alemão, mas com formação filosófica, porque todo economista ou sociólogo na Alemanha estuda filosofia também. E ele, então, os dois, ao fim de uma tarde, eu imaginava em Heidelberg, mas bem pode ter sido nos Estados Unidos, porque tiveram muitos dos judeus alemães exilados nos anos 40, nos Estados Unidos. E eles, no fim da tarde, o Loewe provoca o amigo, eles eram bastante ligados, íntimos. Bloch me diz o seguinte: disse que todo grande filósofo é capaz de resumir o seu pensamento numa única frase. Como tu resumirias o teu pensamento? E, dizem as más línguas, ou é o próprio Loewe que escreve numa carta, que o Bloch teria respondido mais ou menos assim: puxa, você me coloca agora numa armadilha, porque se eu respondo, eu estou me mostrando pretensioso, que eu estou entre os grandes filósofos. Mas se eu não responder, eu fico como idiota. E eu, então, prefiro passar o risco de ser considerado presunçoso. E vou lhe dizer, meu pensamento se resume: S ainda não é P. S ainda não é P. O sujeito ainda não é o predicado. E aqui eu vou confessar para vocês uma coisa meio autobiográfica. Quando eu fazia minhas primeiras palestras aqui no Rio Grande do Sul sobre o Bloch, no Cultural Alemão, nas universidades, às vezes na Assembleia Legislativa e tal, eu era mais jovem, mais nova,
uma jovem mais nova é bom. Eu dava um toque um pouco mais, digamos, próximo do tom do texto do Ernest Bloch, que é um pouco assim, enigmático, empolado, e não é simples, nem é trivial, nem é prosaico como o que eu costumo ter. Então, eu chegava e começava, antes de agradecer qualquer coisa, eu dizia assim: o homem ainda não é o homem. A sociedade ainda não é sociedade. A humanidade ainda não é a humanidade. Natureza não é a natureza. O mundo ainda não é o mundo. A história ainda não é a história. A realidade ainda não é a realidade, porque a realidade inclui a possibilidade e o ser é ainda não ser. Isso é um resumo do que é o pensamento do Ernest Bloch. E ele não deixa nessa simplicidade que eu lhes faço com essas poucas frases, não é? Ele faz uma performance durante a vida toda imensa de ensaios sobre diversos aspectos das religiões, da história da arte, da história das utopias, da história do curso. E eu, então, acho que a gente deve dizer que ele acha bases ontológicas para esse S ainda não é P, em que ele vai lá no Aristóteles, é um marxista aristotélico. Ele se dizia seguidor de Avicena, é um dos filósofos árabes da Idade Média que mais contribuiu para que não se esquecesse Aristóteles no Ocidente, porque o Ocidente havia banido os gregos por muito tempo, porque não eram cristãos. Então, o Avicena, segundo Bloch, é um aristotélico de esquerda. Então, a filosofia aristotélica de esquerda é a base da ontologia do Ernest Bloch, porque na base de tudo há uma matéria dinâmica, dinameion e são dois aspectos do dinamismo da matéria. Dinameion, dinacon, meu Deus, reparem, deem um desconto que já faz mais de 10 anos que eu estou aposentada, mas está lá no meu livro, está lá no livro. E com essa base ontológica da matéria dinâmica, ele começa a incluir a categoria da possibilidade, porque nada está pronto. Tá, tudo pode ser e pode não ser. E aí, então, ele faz uma verdadeira teoria da possibilidade, que eu acho que é o lado mais teórico, mais rigidamente filosófico, mais rigorosamente filosófico de toda a performance do Ernst Bloch, que se chama a categoria da possibilidade, em que ele desenvolve 4 níveis do possível. Vocês vão ver que isso não é apenas uma veleidade teórica, lógica, isso tem a ver com as utopias as mais concretas e com o nosso dia a dia, onde as utopias concretas estão inseridas. Mas eu não vou fazer aqui uma explicação de todos os 4 níveis, só vou nomeá-los. Existe o nível do possível formal, onde a gente pode dizer coisas absurdas, mas são dizíveis, ou algumas, como ele subiu no navio quando já estava no meio do mar, é algo que vocês até entendem. Há umas que são dizíveis e não são compreensíveis, outras coisas são dizíveis e são até compreensíveis, mas são irrealizáveis.
Depois nós temos um outro possível subjetivo, ou do nível do nosso saber contingente. Por exemplo, amanhã vai chover. Eu digo isso porque vejo as nuvens, ou eu digo talvez mais baseada num estudo meteorológico. Mas ainda pode acontecer que não seja real o que eu estou dizendo. Depois há um possível coisal, o terceiro nível do possível, que é fáctico, que está lá dentro da matéria, dentro da flor, da semente, que vai se transformar em planta, que depois vai dar flor, que depois vai dar fruto. Esse é um possível coisal. Mas isso não é o possível da utopia. O possível da utopia é o quarto nível, que eles chamam de nível dialético, em que há um encontro de condições objetivas com condições subjetivas. Só que aí nós estamos no plano humano, no plano da história, são condições subjetivas, humanas, e são condições objetivas dos eventos históricos humanos. E é neste plano em que giram, dançam, se realizam as utopias. Eu não vou fazer nenhuma menção à definição de utopia que vocês têm lá da Françoise, etc. Hoje nós estamos no Bloch. As bases históricas, isso é muito problemático. Temos que ter muitos analistas para analisar em que plano da história nós estamos. Eu volto depois. Mas elas se referem a umas bases antropológicas, é o que o Bloch acha que é do nível do homem, enquanto ser em possibilidade, mas já enquanto ser. Então, essas bases antropológicas são muito calcadas sobre a questão da pulsão. A pulsão que leva a fomes. A primeira é a fome de alimento, é a fome mais material, mas os homens não são só fome material. Os homens também são fome de belo, fome de espaço harmônico, fome de sons harmoniosos, de todas as artes, em todas as ciências, inclusive de capacidade racional. Nós temos fome de racionalidade, ficamos vexados diante do absurdo e da loucura. Então, esses dados dos homens não são apenas episódicos, são permanentes como potencialidade da nossa espécie, embora seja aberto, em aberto, e vai acontecendo, e só vai acontecendo se nós tivermos nas bases históricas a ação dos homens adequada. Até o meu livrinho puxa mais para essa questão da ação de transformadora, que eu acho que ele acaba vendo uma espécie de novo imperativo categórico da ação transformadora diante da injustiça. Mas não é isso que eu gostaria de trazer aqui, porque o nosso ponto é a utopia. Então, eu queria ver se a gente conseguia situar bem que as utopias não são algo colateral da literatura, ou da filosofia, ou das artes, mas é um dado antropológico. A utopia demonstra aquilo que nós intuímos, nós temos como que na esperança uma espécie de cognição daquilo que nós podemos ser e não somos. O homem ainda não é o homem.
O homem ainda não é o homem que pode ser. O homem não é o homem que pode vir a ser. Então, por isso que eu acho que o Ernest Bloch, que no seu tempo era um socialista, e talvez hoje há pessoas que acham que o socialismo é um momento passado da história, isso não sabemos, mas talvez ele tenha se bifurcado, se transformado em muitas outras utopias, se especializado no socialismo. O Bloch se sentia um socialista, era tido por herege pelos próprios socialistas mais ortodoxos, que o tiraram da universidade, da cátedra, lá na Alemanha Oriental. Ele precisou, no final, ficar dentro da Alemanha Ocidental, né? Ele voltou para o lado, digamos, capitalista da Alemanha. Ele, em 1949, havia escolhido de ir para a Alemanha Oriental, mas lá não foi bem compreendido, foi acusado de idealismo, acusado de herege idealista. Então, eu acho que o Bloch hoje, diria, continua sendo a nossa utopia concreta, a morte, o nosso tempo, o socialismo, só que ele se... A Susana diz que ele se apresenta em formas diversas, particulares. O socialismo luta pela igualdade econômica, social e política. Isso a gente vai fazer na luta operária, na luta dos trabalhadores, como o marxismo queria. Mas também se faz na luta antirracista, num país como o Brasil. Não há como não ter o antirracismo como uma utopia nova, boa, e a ser pensada na atualidade, a partir das propostas antropológicas do Ernest Bloch. A paz hoje é uma utopia. Nessas semanas, ela é mais do que nada a antítese da realidade, mas ela não deixa de ser possível. Nós já tivemos momentos em que as instituições foram mais respeitadas no sentido, e nós temos que desenvolver melhor essas instituições internacionais e nacionais e regionais que permitam a convivência dos díspares. Claro que não vamos sonhar que os oligarcas abram mão dos seus privilégios, né? Nem daqueles que têm lembranças saudosas do tempo escravocrata abram mão dos seus privilégios. Mas temos que continuar lutando. O feminismo eu considero que é bastante realizado como uma utopia concreta, mas é uma utopia. É uma utopia no sentido de que não é impossível, é uma utopia no sentido do Ernest Bloch. É algo que não se realiza bem, que não se realizou muito, que em grande parte do mundo ainda não se realiza nem parcialmente, e que tem sempre muita pressão contrária, ainda em estado de luta e de dinamismo, né? de vai e vem pela realização. O respeito aos direitos humanos é uma novidade histórica, um desejo dos últimos séculos que se respeitem direitos próprios da humanidade, independente da pertença nacional. Com essas fronteiras móveis e problemáticas que nós temos, eu venho de uma fronteira aqui, né? Eu sou da fronteira com o Uruguai, e inclusive nascida no Uruguai. Mas, então, essas fronteiras são todas muito aleatórias, e nós temos hoje a questão das fronteiras posta até naquela parte do mundo que se considerava a mais estabelecida, que é a Europa, né? Que engano de estabelecimento enganoso, porque lá a coisa está realmente em mutação.
Utopias na arte, utopias na música, utopias em todas as artes. Como é que eu ando de tempo, Elane? São 19h40. Tenho 5 minutos, é isso? Não, mas você pode estender Não, um não, pouquinho mas mais. eu posso. Eu vou pedir que vocês me desculpem de não ser muito detalhista na repercussão do Ernst Bloch entre os leitores brasileiros, apesar de que vocês conhecem já alguns, mas nós tivemos do tempo em que eu escrevi, já me referi ao Dialética da Esperança do Furtet, mas também escreveu o Luiz Pica, Marxismo e Liberdade, que publica, acho que um ano ou dois depois de mim, e o Arno Münster, que foi um colega lá que eu encontrei na França, ele veio para o Rio de Janeiro. Eu vejo o Rio de Janeiro mais aberto a Bloch do que outros lugares do Brasil, porque é lá até que vai acontecer a tradução do Princípio Esperança, pela UERJ, com a contraponto. Então, o Michael Levy, que é um brasileiro, mas mora na França, ele também tem se referido, vocês também sabem já citar. E os novos nomes e as novas teses surgem, sobretudo, depois de 2006. Alisson Mascaro, não especialmente sobre Bloch, mas ele inclui o Bloch na sua análise do direito, em 2008. Depois, essa turma que está nesse grupo que estão me convidando hoje, vocês vão achar facilmente, uns ligados à revista Dialectos, que fez um dossiê Ernest Bloch o ano passado. Eu tive o prazer de estar pela primeira vez na Paraíba, na defesa de tese da Marta Maciel Aragão, não, Aragão Maciel, Marta Maria Aragão Maciel, ela é do Ceará. Eu vejo que o Nordeste tem uma sensibilidade forte também para receber o Bloch. E aqui no Rio Grande do Sul, além dos que eu já nomeei, professor Fiore, que fez uma conferência em 83, eu, uma ocasião, encontrei umas páginas do Adelmo Genro, irmão do Tarso Genro, que faleceu muito jovem. Talvez o Adelmo tivesse sido depois um especialista em Bloch. E influenciou o irmão, que tem um livro chamado Utopia Possível, quer dizer que eu acho que o Tarso conhece o Bloch. Eu vou pedir, então, esse momento final para apenas noticiar para vocês que nas páginas 253 e seguintes do tomo 2, volume 2 da grande obra do Ernst Bloch, que eu não nomeei aqui as obras, qualquer clicada no Google dá para vocês todas as obras dele e nas bibliografias do meu, sobretudo daquele que, infelizmente, ainda não está como e-book, Violência ou Não Violência. Ele não vai sair no e-book com esse nome. Esse nome foi posto no livro, mas o e-book que eu vou publicar em breve vai ter o nome da tese na UFMG, que é Ética, Utopia e Violência, que me parece que diz mais. E um subtítulo longo. E ali vocês têm uma bibliografia bem grande sobre o Ernest Bloch. Mas vamos àquelas páginas em que o Bloch diz algo para os arquitetos que eu não quero terminar sem pelo menos mencionar e lembrar. O Ernest Bloch, como vocês sabem, escreve de uma maneira meio enigmática. E ele se dá a licença de usar metáforas, de apelar para arquétipos. Então, segundo ele, olhando as grandes obras da arquitetura na sua longa história, que ele traz desde dos egípcios até o Le Corbusier,
os grandes arquitetos, as grandes obras arquitetônicas, parecem ter se inspirado em dois arquétipos. Ora, no arquétipo do cristal, como a pirâmide egípcia, ora, o arquétipo da árvore da vida, como as catedrais góticas. As catedrais góticas tiveram sua continuação no Barroco e no Rococó, que também é a árvore da vida pura. O cristal das pirâmides aparece em parte nas grandes obras clássicas, mas os gregos teriam feito uma síntese um pouco melhor entre os dois grandes arquétipos, e os neoclássicos, portanto, também. Eu, às vezes, ouso achar que nas obras brasileiras futuristas, ultramodernistas, nós temos o cristal. Nós vemos o cristal. O outro dia eu enxerguei o cristal arquetípico do Bloch numa arena de futebol dessas feitas, eu nem me lembro qual era, que são tão criticadas do ponto de vista variado. Mas, como obra arquitetônica, talvez algumas delas sejam respeitáveis. Então, eu agradeço muito mais uma vez essa chance de estar aqui com vocês. E sei muito bem que isso é muito pouco, mas vamos lá, conversaremos. Professora, muitíssimo obrigada, né? Vou aqui a gente abrir as câmeras e bater palmas para você, mesmo que seja assim, no silêncio, né? Mas como uma forma de agradecer. Eu acho que você nos ajudou muito a pensar, né, a pensar nessa discussão que a gente teve com o Bloch, inclusive e principalmente frisando essa questão das categorias de possibilidades que ele pensa, né, nesses possíveis e nessas diferentes categorias de possibilidade que ele discute. E a colocação da utopia como situá-la nessa quarto nível de possibilidade. Eu acho que isso ajuda a gente a fazer um pouco essa síntese do pensamento dele, que, de uma certa maneira, a gente teve um contato muito titubeante, né? Você sabe, nossa formação tem uma carga muito pesada de trabalho projetual, criativo, mas também uma carga grande de trabalho de discussão de questões técnicas. Então, essa síntese que você faz nos ajuda a pensar a questão da utopia nesse sentido. E eu acho muito interessante também quando você pontua essa condição da utopia no pensamento do Bloch como uma necessidade antropológica. E aí já me veio também à mente que essa relação vai estar também no Marcuse, e que o Marcuse foi um leitor também do Bloch, porque ele também vai falar dessas categorias antropológicas, da necessidade do belo, desses outras necessidades humanas que estão além do alimento, da reprodução, né, que são além dessas necessidades. Então, eu acho que foi bom ouvi-la nesse sentido, né?
e eu acho que ajuda a gente a ir depurando e entendendo o que a gente leu durante esse semestre, e que eu acho que ainda vai decantar mais ao longo da nossa jornada. Mas eu vou abrir aqui, né? E também acho incrível você ter, isso para nós é uma contribuição também muito importante, você ter frisado essa recepção do Bloch, e eu não tinha ideia de que a recepção dele foi muito maior no âmbito da teologia do que dentro da academia, né? Isso é super, assim, e pensar como como ele vai repercutir na teoria da libertação lá nos anos 60 e 70. Nós Então, temos aqui presente agora o professor Rosalvo Schultz, e eu tenho a impressão que ele sabe situar melhor do que eu essa repercussão do Bloch no Brasil. Mas vocês continuem depois. então, assim, foi muito bom ouvi-la, né, também, e poder acrescentar um pouquinho mais de conhecimento da gente nesse contato com o Bloch. Eu vou aqui também agora gerenciar um pouco e abrir a palavra para quem te ouviu, né, para os nossos ouvintes de hoje à noite. Então, quem quiser, a professora também tem um limite de tempo, né? A gente combinou até às 20h30, são 19h51. Então, quem quiser elaborar questões, pode levantar a mãozinha aqui e eu passo a palavra. Melhor do que escrever no chat, eu ler, pode fazer direto. Tem aqui, eu não sei se eu vou ler seu nome direito, é Maire mesmo ou Meire? Oi, tudo bom? É Mairi. Mairi, pode Isso, abrir a sua câmera, por favor, para a gente te ver também? isso, eu tô tentando fazer isso agora. Eu não sei se ele vai. Tô apertando aqui, mas não sei se ele tá indo. Vocês estão me vendo? Não. Poxa, Você achou a câmerazinha lá em cima, direita, né? isso, eu aperto, Tem. mas ele não libera a minha câmera. Ai, que Vamos ver, estranho. Marília, entrou uma lista aqui que tapa um pouco eles. Como é que eu tiro? Essa não sabe. Não? Bom, Não, mas então a gente vai, infelizmente, a gente não vai poder te ver, o que é uma pena. Mas não, você sem problema. pode falar que a gente está te escutando muito bem. Tá ótimo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu achei muito interessante a exposição da professora. Também achei muito interessante as suas observações, professora Elane. Eu queria dar oi aqui para os meus colegas, né, do programa de graduação da Universidade Federal de Goiás, de Arquitetura e Urbanismo, Projeto Cidade. Eu queria só fazer algumas observações, porque eu acho que eu não vou conseguir comentar com muita propriedade, porque eu realmente não sabia muito sobre a Ernest Bloch antes de ouvir o que a professora tinha a dizer, mas eu achei muito interessante, assim como a professora Elane falou, a questão das categorias da possibilidade. Eu acho que isso é muito importante para pessoas como nós, que eu e os meus colegas que estamos agora trabalhando no nosso mestrado, até para a gente identificar em que nível de possibilidade estamos trabalhando, às vezes, né, as nossas ideias. Mas eu queria falar mais sobre a questão do princípio de esperança que a professora colocou dentro do urbanismo, pelo menos no meu projeto de graduação, que eu desenvolvi na Universidade de Brasília, inclusive, eu explorei bastante a questão justamente da imagem, no imaginário coletivo da sociedade urbana, de como a cidade poderia ser, e estudei algumas coisas da realidade urbana que impedem esse potencial de ser alcançado. E eu queria perguntar à professora Suzana se como eu não conheço muito a obra do Bloch, se dentro de Ernest Bloch ele trabalha a questão desse princípio de esperança, trabalhando dentro da utopia no coletivo no imaginário da sociedade, como que isso se traduz dentro do trabalho do Bloch? Pois, ele tem justamente o livrão, né? O Princípio e Esperança, que são 3 tomos, e o segundo, eu costumo encaminhar para o segundo, que é o mais concreto, histórico, em que ele faz uma verdadeira história das utopias, e há uma parte importante sobre as utopias sociais, que talvez sejam essas
que você está procurando. Mas começa com as literárias e não vai ficar só nas sociais também, partirá para as artísticas, e inclusive aquelas que o impulso, a busca do absoluto possibilita. Mas ele não é um sociólogo, né? Embora o Michael Levy, em algumas vezes, quando ele fala nos sociólogos judeus na Europa, ele inclui o Ernst Bloch. É um pouco relativo esse botar uma etiqueta de filósofo, de teólogo, de sociólogo, né? É um pouco de tudo. Inclusive, mas acho que o que você está perguntando sobre análise de como fazer essas experiências sociais, isso não vai encontrar ali. Ele reflete sobre os eventos históricos já conhecidos por ele. Ele viveu até 1977, ainda foi bem presente e consciente, lá deve ter encontrado o Marcuse, naquele momento de efervescência estudantil dos anos de 1968. Nós estávamos na Europa em 69, mas não participamos disso, nós estávamos numa outra condição, na Alemanha, e com crianças pequenas, enfim, mas depois tive notícias, e ele foi muito próximo aos estudantes naquela época. Não acho que como encontrar essas possibilidades sociais de transformação das cidades, não vai encontrar um manual assim no Princípio Esperança. Mas falando em Princípio Esperança, acho que eu passei um pouco rápido demais ao dizer que esperança era um conceito cognitivo. É que esperança, para o Ernest Bloch, ela tem razão de ser concreta. Nós temos uma esperança porque nós, de certa forma, prevemos que é possível. A esperança é quase do plano da pré-cognição. Não é apenas um afeto bonitinho, água com açúcar, doce. Esperança é o afeto que permeia qualquer utopia que é concreta. Então, por isso eu digo, ela é um ato cognitivo. Alguma coisa que se prevê. Eu poderia dizer uma intuição, mas então não seria cognição. Seria um paradoxo, não é? Eu estou olhando os que sabem de Bloch ali, querendo que eles me complementem. Muito obrigada, professora. Pena que eu não vejo a Maíre. Faz parte toda da teoria. Prazer, Maíre. Muito prazer, muito obrigada. De qualidade. Mais alguém com alguma pergunta? Ou comentário complementando, pode ser? Sim, tem o Douglas e o Rosalvo. Professor Rosalvo. Douglas. Pode ligar a sua câmera, Douglas, para a gente poder te ver? Você consegue me ouvir? Sim, está perfeito, o som está ótimo. Travou para mim um pouco aqui, eu vou tentar ligar a câmera. Não, não então sei se eu tive uma estabilidade na minha conexão. Não, se for atrapalhar a conexão, você pode deixar desligada aí, a gente está te ouvindo bem claramente. Tá bom, vou fazer assim, então, porque antes de eu ligar o microfone já travou, então acho que vai ser um pouco arriscado. Mas, enfim, primeiramente eu queria agradecer, né, a organização e a própria Suzane pela excelente exposição. Eu sou aluno, eu vi o anúncio pelas redes sociais da própria Suzane, tenho interesse na obra do Bloch, principalmente pelos estudos o Douglas está travando dele com o Georg Lukács, né?
Douglas, está Ah, cortando deu para muito. ouvir? Não, está cortando muito. Se você Uhum. quiser escrever no chat, a gente lê para a professora a sua questão. Porque está Tá bom. travando muito, assim, a gente tá difícil de te entender. Enquanto você escreve, eu convido o Rosalvo, que está com a mão aqui levantada. Beleza, obrigado, Helene. Boa Obrigado, noite, Suzana. Rosalvo. Boa noite. Boa noite, Suzana. Eu acho que é a primeira vez que a gente está num lugar comum, embora virtual, né? Embora já tenhamos participado de bancas e coisas, mas sempre por escrito e tal. Então é um prazer, muita alegria minha poder te escutar aqui e ver essa tranquilidade, serenidade, falando sobre o blog, sobre essas questões todas. Acho que é, assim, impressionante, empolgante mesmo ver tantas outras pessoas se interessando no Brasil por blog, né? Gente nova. Hoje mesmo, É um começo, né, Rosalva? Parece haver um começo aí. mas vocês aí, né, Suzana e outras tantos, né, contribuíram para isso acontecer, né? A Ana Lorenzoni, que fez doutorado aqui na Unioeste, aqui, nós estamos aqui do oeste do Paraná, eu moro aqui em Foz, né? Teve uma tese de doutorado sobre blog, né, sobre o melhor, aquele horizonte, mas foi inspirada nos primeiros escritos da Suzana, não é que começamos o projetinho de iniciação científica e tal. Então, é uma alegria ter essas almas perdidas se encontrando aqui. E agora está aqui o André, outras pessoas aí que estão... Hoje mesmo terminei de ler a tese da Laísa, né? Que está aqui presente, eu vi. Ela fez uma tese sobre as utopias na literatura atual, né? Na área de letras do Brasil. Incrível, né? A hora dessas podemos conhecer. A banca vai ser amanhã. Então, temos gente aí pesquisando, trabalhando isso, assim, e eu mesmo estou estudando agora a ideia da técnica da aliança, tentando entender o que é essa técnica da aliança, e assim, quando vocês estavam falando da questão da arquitetura, né, o espaço, assim, né, como nós precisamos hoje em dia discutir essa questão de uma técnica que não seja a técnica da violação, mas a técnica da aliança, né, construir em harmonia com a natureza, em vez de a tratarmos como se fôssemos um exército em terras estranhas ocupando aquele território, né? E eu acho bem legal a ideia dele, cada vez mais estou pensando que isso é importante, depois da tese da Ana, que a Suzana conhece, dizer, não esqueça o melhor. Cada pouco o Bloch fala isso no Princípio Esperança. Mas o que é o melhor? É para onde a gente quer ir. Mas não é uma receita pronta. É um lugar onde os seres humanos não estejam mais sendo uns oprimindo os outros, né, em primeiro lugar, mas também um lugar onde a gente se sinta em casa, que é aquela palavra de alemão tão difícil de traduzir, que é Heimat, onde a gente se sinta em casa com os outros e com a natureza. Essa é a perspectiva, né? Eu acho que isso aí é uma sacação do Bloch, assim, porque ele não fica só na questão social, embora trabalhe tanto as utopias individuais, sociais, científicas, etc., etc., ele leva a gente para pensar, para além da questão da luta social, também um reencontro conosco mesmo e com a natureza. Então, acho que essa é uma... E isso de uma forma com a questão da utopia concreta, né? Não numa utopia só abstrata, né? Que implica, obviamente, lutas sociais e tal. Então, acho que é uma coisa, assim, incrível, né? Só que nós começamos sábado, fizemos uma primeira reunião de pesquisadores de Bloch e pesquisadoras de Bloch, né? Sábado passado. A gente quer fazer uma rede, um grupo, então se tem alguém aqui interessado, depois a gente entra em contato, né, conosco para nós fazermos essa... Nós vamos começar a discutir as teses que estão sendo feitas no Brasil. O professor Alisson Mascaro também está participando, o Biratânia, a Ana, a Marta, o Hudson, né? O Hudson acho que está aí também. Então, a gente está querendo criar essa rede aí para criar aos poucos, né, essa possibilidade. Eu gostaria de... E surgiu uma ideia assim, como que nós vamos entender essa nossa realidade atual com o Bloch, aqui no Brasil. Então, assim, o Bloch tem um livro que chama Erbschaft dieser Zeit, Herança dessa Época, onde ele fala da época que os nazistas estavam tomando conta lá na Alemanha.
e ele dizia que nós temos muita dificuldade de lidar com as utopias sociais, com as utopias das pessoas, porque nós temos essa concepção iluminista que tudo é progresso, e a gente acha que o camponês, que o agricultor, que o indígena, eu já estou trazendo todos esses quilombola e tudo, eu diria, né, que eles são atrasados na concepção de muitos iluministas, mesmo de esquerda. E, portanto, só o proletariado e tal seria o sujeito revolucionário. E o Bloch diz, por isso que nós não conseguimos dialogar com as não simultaneidades, com os outros tempos, e os fascistas conseguem dialogar com eles. Eles instrumentalizam os sonhos e as utopias dessas pessoas. E eu acho que talvez esse seja um grande desafio, você não acha, Suzana? Nós tentarmos quais são as utopias, as potências revolucionárias que estão nessa diversidade cultural brasileira, né? Você fala disso, né, no texto que você escreveu no dossiê, né, Suzana, sobre o ser cordial brasileiro, mas devem ter tantas outras coisas que são potências, utopias concretas que estão aí, e a gente, porque está bloqueado por essa visão progressista, né, de iluminista, sei lá, não consegue dialogar com essas belezas. Eu queria te ouvir se tu acha isso interessante, e como é que a gente poderia talvez avançar nisso, porque é o que a gente meio que debateu no sábado e está vendo que é um dos grandes desafios para a gente. Obrigada, Rosalvo. Eu não o conhecia, nunca tinha visto o Rosalvo, mas já colaboramos, não é, à distância e, inclusive, fazemos parte desse grupo no WhatsApp, Bloch no Brasil. Mas o Rosalvo me permite contar a vocês, então, um texto que foi publicado por eles, realmente, e que vem de uma fala minha lá na Paraíba, que é o homem cordial, a utopia concreta do homem cordial. Eu ousei fazer uma junção meio herética e da filosofia com a antropologia brasileira, do Sérgio Buarque de Holanda com Ernest Bloch. Porque as pessoas estão, inclusive o Gessé Souza, um dos nossos grandes sociólogos, se queixa muito da obra do Sérgio Buarque, como se ela tivesse deixado um legado negativo de a crítica, de não crítica à diferença de classes, à escravidão, à violência brasileira, quando a gente afirma, quando o Sérgio Buarque de Holanda trabalha com esse termo cordial. O Sérgio Buarque, por muito tempo, explicou que ele não estava falando de bonzinho, não era cordial bonzinho. Era cordial porque, mais do que racional, é emocional, pelo coração. Mas eu assumi o desejo de ser um homem cordial do brasileiro como um lado da nossa cultura e, quem sabe, podemos considerar como uma utopia concreta e trabalhar para que isso se realize mais. Mas é uma utopia. Mas, de fato, esse meu pequeno texto é um esboço de uma pequena utopia. Não sei se tem raízes profundas na realidade. Teríamos que fazer uma pesquisa. Não está feita. Obrigada, Rosalvo, obrigada, professora Suzana. Eu tenho aqui a pergunta, então, do Douglas, eu espero que ele esteja nos escutando, e eu vou ler para você, Suzana. Me parece que algumas questões de Ernest Bloch se relacionam com o pensamento de Hegel. Eu não tenho conhecimento dessa relação. Gostaria que a professora falasse um pouco da relação entre o não ser e a dialética hegeliana. Com certeza, eu não sou especialista em Hegel, mas com certeza o Douglas tem toda a razão. O Ernst Bloch era um grande leitor e seguidor de Hegel. E um dos grandes livros dele, aquele livro que o professor Hernani Fiore
utilizava como principal naquela conferência de 83, se chama sujeito-objeto, uma apresentação de... São estudos sobre Hegel, uma coisa assim, é uma apresentação de Hegel. É um dos grandes livros do Ernest Bloch, é sobre Hegel. E ele tem essa maneira de ver as coisas, que sujeito e objetos se ligam dialeticamente, e repara, a utopia só é concreta se tiver as condições subjetivas e objetivas interlaçadas. Eu não saberia fazer um discurso sobre o hegelianismo do Bloch, mas esse livro está em espanhol há muitos e muitos anos. No tempo em que o Bloch estava em exílio norte-americano, ele publicou algumas coisas em espanhol. Algumas saíram mesmo no México. E pode-se dizer que seja, talvez, o autor, o mestre que mais influenciou Ernst Bloch. Mas não só, porque ele supera Hegel pelo Marx, ele é mais marxista que Hegel, e trabalha mais a questão da matéria, e em todas as circunstâncias e análises ele vai ter esse cuidado, e eu vejo, inclusive, nessa bela performance da categoria da possibilidade, outras influências. Eu vejo um lado kantiano do Ernst Bloch. Quando eu tento dizer que ele usa como que um imperativo categórico novo, inspirado em Marx, onde houver, o homem estiver submetido, oprimido, é preciso transformar. Isso não soa um pouco para vocês como um imperativo categórico? Então, ele foi muito leitor de Kant também. E tem no Princípio Esperança páginas lindíssimas, quase incompreensíveis. Não me peçam para prestar exames sobre as páginas essas da questão, a questão incompreensível. Ele mesmo diz a questão é uma questão não bem traduzível. Ele está ali trabalhando as suas lições recebidas de Kant. Então, não dá para dizer que Bloch é apenas um hegeliano. Não é dos jovens hegelianos do seu tempo, do tempo do Hegel. É um erudito que lá no século XX, nasce em 1885, ele faz a primeira formação de filosofia, já mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha. Ele é um erudito, um leitor tremendo, e então ele tem toda a tradição bíblica da cultura judaica ligada a muita coisa da tradição clássica ocidental, né, dos gregos, e Platão aparece, a República é dada assim como, quem sabe, uma utopia. É uma das primeiras utopias literárias de que se tem notícia, filosófica. Ele não vai fazendo juízo de valor sobre essas utopias, só que isso aí é para mostrar tudo que há de utopia, de sonho na história humana, mas não é utopia concreta. Hoje nós não vamos realizar a República de Platão, nem a dos pensadores utópicos do século XIX na França. Mas... Então, ele tem muita influência dos gregos. Eu acho que o Aristóteles o influencia tanto ou mais do que o Hegel, também o Kant, e por aí vai, muitos outros. E eu não vejo muito na teoria do ser de pulsões, eu acho que até haveria mais lugar para ele ter
explorado Freud, ele deixa o Freud um pouco de lado, ele tem os preconceitos. E tem preconceito também com Heidegger, que não entra, né, nos preferidos. Mas dá para entender, nos tempos em que ele viveu a Alemanha. Quer dizer que não é o único, o Bloch não é só hegeliano, mas tem um livrão sobre Hegel. O Douglas pode ler, é lindo aquele livro, muito bom para quem for professor de filosofia. É um livro que dá para dizer que é talvez a leitura mais clara do Ernst Bloch, quando ele fala sobre Hegel, que não é nada claro também. Obrigada, professora. Eu vou agradecer aqui em nome do Douglas, que ele está sem som. Então, ele já deixou aqui, muito obrigado, né? Te agradecendo pela conversa e também pelo seu esclarecimento. Uma outra, a Ana Clara está com a mão levantada, então eu vou passar a palavra para ela. E a Anne pergunta como se faz para participar desse grupo de estudiosos do Bloch. Aí o Rosalvo, acho que deixou aqui, né, Rosalvo, uma indicação de periódico, que eu acho que é daquele dossiê que você deixou, e depois, se você puder deixar o seu contato, da professora a gente já tem, como um registro, e se você, como você abriu aqui, né, se tem pessoas interessadas, estudiosos, então seria bom. O Rosalvo sabe informar melhor do que eu sobre esse grupo, com certeza. Beleza, né? Eu vou passar meu telefone aqui, daí porque a gente, como ainda está em latência, nós só marcamos o próximo encontro, não sabemos o que vai acontecer depois, mas a gente vai discutir a tese do Ubiratani e da Marta, né? Eles duas pessoas que recentemente defenderam tese de filosofia sobre Bloch, e a gente quer conhecer o que eles escreveram, né? Então, acho que vai ser dia 26 de manhã, mas eu vou deixar meu telefone aqui, vocês podem me escrever, daí a gente vai passando lá para o grupo daí. Obrigada, Rosalvo. Obrigada. Ana Clara, então é com você. Obrigada, Elane. Que pena que eu não vejo. Como é que eu tiro essa lista que aparece de vez em quando aqui? Ela aparece só de vez em quando. Ela está já agora há mais tempo, né? É que os outros falavam fora. Ela não sai. Qual lista? Eu acho que é a tarja do Teams, né? A régua ali com os ícones, né? Talvez a Elane pudesse mudar de lugar, a pessoa que vai perguntar e trocar com outro. Tu quer que eu mude a configuração só da visualização um pouco, mas botar só 4 pessoas? Talvez apareça quem vai falar. Eu não sei mudar essa configuração. Alguém sabe? Também não. Mas também, olha que quando a gente... Tá, mas é ela que vai falar? É ela que vai falar. Então tá, conseguimos. Agora eu estou vendo a Ana. Ana. Meu nome está Diego, mas eu sou Ana. O nome está Diego Andrés Barrios. A Marília trocou, mas não. Então, não importa, eu sei que você é a Ana. Obrigada, professora. Gostei muito da sua fala. Eu acho que foi muito clara e ajuda bem. Acho que ajuda a pegar indícios das principais ideias. E aí eu queria me desculpar porque eu fiquei com uma dúvida, e eu não tenho certeza se eu não consegui ouvir direito, mas que talvez essa dúvida gere uma pergunta, que é justamente, eu tive a impressão de ter ouvido você falar, a senhora falar, de que o Bloch tem um livro, um escrito que passa, cujo título tem a palavra direito. Direito, agora não me lembro. Direito natural e dignidade humana, que está bastante tempo traduzido em espanhol. Certo, esse mesmo. Pena que eu não trouxe todos os livros aqui. Eu nem sei se eu tenho ele, eu andei dando um para Rosa Martins. Eu acho que eu devo ter ele em alemão. Pois é. Não, e aí justamente era isso, né? Como a gente, essa relação, qual o lugar do direito nessa dialética do possível, porque ou do projeto de uma utopia concreta, porque
Na disciplina que a Elane é a professora responsável, desculpa, estou um pouquinho rouca, justamente um dos outros teóricos que a gente leu é o Lefebvre, o Henri Lefebvre, né, que tem um dos livros, que é o Direito à Cidade, um dos livros mais importantes para a nossa categoria profissional, enfim, muito lido, muito importante, e também fala, né, desse âmbito do que é da utopia, do possível, não nesses termos, mas aí eu acho que pode haver, tentando estabelecer um diálogo entre esses autores e pensando no que o Bloch falou sobre o nível do direito, mas existe alguma relação, existe algum lugar do direito nessa dialética do possível, né? Ele é um instrumento. Sim, eu já acho que eu sei o caminho, o Rosalba vai concordar. Acho que você deve fazer contato e pedir talvez orientação de leituras para o Alisson Mascaro, que o Alisson é da área do direito. E ele tem trabalhado essa questão, eu não saberia realmente aprofundar, nem de dizer mais que isso, sobre a questão do direito no Ernest Bloch. Não esteve nas minhas leituras muito aquele livro. Obrigada, obrigada, professora. Mas eu posso lhe dar uma outra dica. Não tem nada a ver com o Bloch. Claro. Mas eu não fui especialista sobre Ernst Bloch a vida toda. Eu lecionei Sociologia do Trabalho, eu tenho aquele livrinho do trabalho, e outras aulas de ética, filosofia política, e por muito tempo eu dava o Bobbio, Jorge Bobbio. E ele tem um livro sobre os direitos, que eu não sei bem como é que se chama o título do livro, Direitos, Bobbio, bote ali no Google que vai lhe dar. E eu acho que lá você vai ter umas boas indicações bibliográficas. Sim. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Agora, como é que eu volto a ver os outros? A Maria tirou para poder ver melhor a Diego Andres Barrios. Temos mais perguntas? Que tanto. Está ótimo, assim, estou vendo o maior número. Obrigada. Leandro, então, agora. O Leandro vai perguntar. É bem uma pergunta. São duas coisas, né? Tá muito perfeito, assim que tem que fazer, tem que me deixar só a mim no meio. Olha, saiu aquela taxa. Estou vendo todos. Ai, ótimo, então. Tá muito baixinho, Leandro. Será que agora melhor? Deixa eu ver. Agora eu vi até a Maire. Agora melhora um pouquinho. Não, ainda tá baixo, Leandro. Tá baixo? Muito. Será que eu posso fazer aqui? Ficou ótimo, estou com todos eles, os 9. Quer dizer, eu no meio dos... Sou toda ouvidos, Leandro. Será que agora funciona melhor? Melhorou. Então, professora Sandra, obrigado de novo. Assim, você e o professor Rosalvo falaram os dois de alegria, né? Acho que é uma alegria imensa nossa, assim, de ouvi-los, de ouvi-la, antes de tudo. Acho que esse sentimento muito forte agora, né? Eu queria comentar, assim, aproveitando um pouco dessa alegria, desse bom humor, comentar uma ingenuidade, assim, muito grande minha, quando eu tentei começar a ler o Bloch, que era de tentar associá-lo ao pensamento dos pragmatistas americanos, né? E aí agora, na disciplina com a professora Elane, veja só, finalmente eu parei, agora eu vou ver se realmente ele mexeu com isso. E aí as poucas páginas que eu encontrei, então tá no volume 1 ainda, na verdade é que ele faz uma dura crítica, né, aos pragmatistas americanos. Posso imaginar. Então esse é o primeiro comentário, assim, um pouco, enfim, comentário dessa que eu vejo agora como ingenuidade, que já que ele estava tão preocupado com a utopia concreta, né, associá-lo
a esses pensadores que estavam também assim, querendo se questionar sobre onde se dá o surgimento do novo, mas por um caminho completamente diverso, né? Mas agora sim, uma questão que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que, eu não sei, para mim seria, digamos assim, talvez um ponto de partida para a gente constituir outras reflexões a partir do Bloch, é que ele pelo menos chega a mim, através de outros arquitetos ou teóricos, né, como um sujeito cuja obra inspira muito um novo pensar sobre o projeto em arquitetura e urbanismo, né? Um desses autores que mais, digamos assim, se coloca como um leitor do Bloch, Tomás Maldonado, que é um artista e arquiteto argentino, né? Tenta desenvolver o que ele chama mesmo de uma teoria da prática do projeto a partir do princípio esperança. Enfim, ele acaba não desenvolvendo muito esse projeto, né? Mas, enfim, é interessante pensar o tanto que a obra do Bloch foi importante a partir dos anos 70, né, para um conjunto de teóricos da arquitetura que estão ali num ambiente, numa situação de profunda crise sobre a própria disciplina, né, vão se apoiar no princípio da esperança para poder repensar a natureza do projeto ou, digamos assim, as virtudes que ainda podem ser encontradas no projeto, que estão no fundo, que tentam encontrar ainda as virtudes da própria arquitetura, né? Eu acho que esse seria um caminho interessante assim para mim, para voltar a ler, inclusive para poder fazer o caminho inverso, né? Tentar ver como o Bloch define projeto, né? Qual o sentido que ele dá a projeto, né? Ele fala da esperança, ele fala muito das utopias, ele, né, não só fala sobre, pesquisa sobre, mas teoriza, né, sobre isso. Qual o lugar do projeto? Essa é uma palavra extremamente problemática, assim, né? Só no campo da gente ela já é muito problemática, imagino que no campo da filosofia não seja diferente. Do projeto eu vou ficar lhe devendo, mas a imaginação, ela não tem lugar em todos os filósofos. Porque a marca platônica é tão forte na história, na corrente predominante da filosofia, a imaginação é sempre um pouco olhada assim com condescendência, se não benevolência, se não desprezo, né? A louca da casa. E ela é a base da construção blochiana. Ele faz uma revalorização da imaginação. Todos os trabalhos de utopistas, sejam literários, sejam das técnicas, das ciências, há páginas muito lindas que imaginam a saúde futura, o mundo do futuro, com a vida humana mais longa, ou quem sabe a superação da morte. Tudo isso é do plano da imaginação humana. E eu não teria muita consciência de que ele trabalha a questão específica do projeto no trabalho dos arquitetos, ou dos urbanistas, mas ele fala em algumas outras partes do livro Princípio e Esperança, deixando a arquitetura de lado, ele fala no sonho da cidade ideal, tem isso também, no sonho da cidade, se ele tivesse visto Brasília, né? Ele publicou o livro em 1959. Não deu tempo para ele conhecer. Nós queríamos que ele tivesse feito umas páginas sobre Brasília. Eu gostaria. Se vocês tiverem umas páginas sobre o sonho que leva a Brasília, me passem. Quero ter o prazer de ler. Mas a imaginação, Leandro, ela está bem avaliada nessa obra, e é como eu digo, é quase um crime a gente tentar resumir, porque ela é toda feita em pedaços inspirados e com muito valor para o fragmento, a não ser obras de cunho mais didático, como o livro sobre Hegel ou o outro sobre o direito, que são um pouco mais assim
parecido com as regras dos outros escritores e filósofos, o texto do Ernest Bloch é muito livre e o fragmento é muito importante. E o fragmento, aí vem de uma teoria que o Douglas teria razão de dizer, vem com uma base hegeliana, que o fragmento mostra o todo. No fragmento se enxerga o todo, se vê o todo. Isso é o pensamento bem dialético, digamos. Não sei se é hegeliano, se é Bloch. Não fiz uma análise do que é Hegel em Bloch. Se vocês soubessem como eu tenho trabalhado outras coisas, o Bloch me orgulha muito ter trabalhado para que ele seja mais conhecido no Brasil. Mas eu não lecionava Bloch, não estava nos currículos das escolas ou das universidades. E eu consegui colocar uma disciplina, o Ser em Possibilidade, num mestrado em educação. Foi a minha grande façanha acadêmica. Não existia, nem sei se continua existindo. Numa dessas já fizeram alguma limpeza lá e tiraram aquela disciplina. A imaginação é muito bem percebida pelo Bloch e avaliada nas artes, nas ciências. E nas ciências, nós não sabemos que os cientistas são tão dependentes da imaginação. Mas leiam a Nova Atlântida do Bacon. Vocês vão ver o quanto ele imaginou de coisas que só o século XIX, século XX foi fazer. Os utopistas literários criaram na imaginação quase os projetos do desenvolvimento científico moderno. Essa é uma tese lá, sutil, inserida nas páginas variadíssimas, nos fragmentos do Ernest Bloch. Professora, a Meire, desculpa, Agora eu vejo. Mairi. Ela é Mairi Kenup. Mairi, eu estou mais preocupada se é Kenup ou Kenup. É Kenup, Mairi Kenup. Antes de passar a palavra para Meiri Kenup, eu vou lembrar aqui que a gente está a 20h32, né? E a gente não quer abusar da sua boa vontade. Mas eu vou aqui vou ser um pouquinho egoísta e vou aqui me pegar carona um pouquinho nessa questão que o Leandro levantou. Nos autores que a gente leu, né? A gente vai vendo assim com um pouco mais de clareza onde esses autores situam, vamos dizer assim, esses atores que vão mexer com o mundo. Vou dizer assim, em palavras bem simples. Né? Quando a gente lê o Marcuse, a gente entende que ele está apostando nos outsiders, nos jovens de 68 que participaram do movimento de 68. Quando a gente lê o Mannheim, a gente vê que ele está apostando nos intelectuais que são capazes de distinguir o que é utopia de ideologia. Quando a gente lê o Bloch, você falou essa passagem sobre o papel da imaginação, a gente pode entender que, então, essa aposta está nesse sujeito que é capaz de ter o sonho diurno, né? E, na verdade, nesse sujeito que eu não sei se ele é o homem da imaginação, mas eu não quero colocá-lo na categoria do artista, né? Como uma distinção, mas nesse ator ou nesses atores que são capazes, pela potência da imaginação, criar o novo. Seria isso coerente? Eu acho que você é muito coerente. A gente fica tentada a achar que o sujeito preferido dele é
são os artistas, os mais capazes de imaginação, os arquitetos, muito os músicos. A música está no centro da teoria da utopia. O Bloch tem uma frase que eu captei lá, pensei em algum lugar, não sei dizer onde, que diz que a música é a realização fragmentária da utopia. A utopia já existe, porque existe a música. Nós temos a utopia realizada, sobretudo em obras que ele preferia, ele citava o Fidelius de Beethoven e coisas assim. Mas eu acho que ele tentou ser mais universal, deixar para o homem em geral que pense que é capaz de imaginar um mundo melhor, um mundo outro. O outro mundo é possível. Reparem como os nossos fóruns mundiais sociais, inclusive o primeiro aqui em Porto Alegre, em 2001, onde eu tive o prazer de estar junto com Michael Levy, numa mesa que se chamava Utopia e Política. Nós tínhamos ali o lema, um outro mundo é possível. Por quê? Porque este mundo ainda não é tudo que o mundo pode ser. Nós temos, não é por ser a teoria do Bloch, mas coincide, há diria o Karl Mannheim, uma ideologia. Há uma ideologia de grupos novos, culturais pelo mundo, desses que não se sentem tão devedores a um ou a outro partido, mas que são pela mudança. Há uma espécie de ideologia disseminada em que acredita que um outro mundo é possível. É o lema do Fórum Social Mundial. Isso é uma indicação bastante forte. E quem são os que vão lá? Vão intelectuais, vão camponeses, vão operários, vão as mulheres, vão o movimento negro, dos povos originários, todos. Eu não sei, porque nos últimos anos não tenho participado, e está um pouco fragmentado o Fórum Social Mundial. Participei dos primeiros em Porto Alegre. Eu acredito que sim, você tem razão, os artistas são uma preferência, têm um lugar preferencial. Tá. E ele era músico, Bloch. Tinha formação de física, de música e de filosofia. Obrigada, professora. Já roubei muito aqui o tempo e a Mari vai querer ficar chateada comigo. Me desculpe aqui, Mari, mas eu não resisti. Então, vou passar a palavra para você. Sem problema. Assim como a professora Elaine, tem um pouco a ver, na verdade, com o que a professora Elaine colocou, né, a resposta à pergunta dela, assim como a professora, eu vou me aproveitar do que o Leandro falou, a questão do projeto, né, da realização, o que a senhora me respondeu da primeira vez que eu perguntei é que a questão da possibilidade dialética, a utopia, ela existe porque em algum nível ela pode ser realizada, se foi isso que eu entendi bem. Então, o Bloch fala sobre a questão da utopia, fala sobre a imaginação, como a senhora também já colocou. Eu queria saber se ele fala algo sobre essa transição da utopia para a realidade, a realização da utopia, dos níveis de possibilidade, se existe alguma colocação dele com relação à concretização disso. Sim, não no nível de dizer assim que tem que ser feito. Ele analisa, por exemplo, o movimento das mulheres no século XX, ele pega, sobretudo, aquele movimento de conquistas de direitos femininos mais do começo do século. Mas também ele chega a ver um pouco, mas não vê tudo, da segunda onda de feminismo que começa nos anos 60, 70, né? Ele já era mais idoso, ele viu os jovens,
mas ele no Princípio Esperança, ele se refere mais à onda de conquista de direitos femininos do começo do século XX, que é o direito ao voto na conquista política, os direitos à igualdade na lei, inclusive a propriedade, que nós nem tínhamos isso tampouco, e a liberdade de expressão e tanta coisa. Mas ele não faz uma teoria social, ele faz ali história social, história das utopias. Interessante que quando ele fala da utopia das mulheres, ele por ali, naquelas páginas, mais ou menos naquele tipo de... Vou mostrar a foto dele aqui. Isso é um livro desses organizados pelo Biratani, na editora FI. Ele fala também do movimento de jovens, que ele acompanhou e viu o movimento de jovens alemães do começo do século XX. Ele vai enxergar isso um pouco nos anos 60 com os jovens ocidentais, americanos e europeus. Ele não sabe que aqui no Brasil já tinha tido também. Não sabia. Mas, então, ele não faz uma teoria social, nem explica como fazer a transição, ele encaminha o método mais para análise dos movimentos sociais concretos que existem, para detectar que ali está presente o espírito utópico concreto. Na verdade, é uma grande falta do ponto de vista de muitas coisas. Se você olha o universo imenso de produção de texto do Ernest Bloch, do ponto de vista dos filósofos propriamente ditos, vão dizer que ele, em grande parte, ele é um literato, que ele faz uma música das palavras, que ele trabalha com enigma, metáfora, arquétipos, alusão a mitos, enfim. Os marxistas vão dizer que faltam as análises concretas socioeconômicas. E, de fato, ele era amigo do Adolf Loewe, que era economista, mas ele não escreveu páginas desse tipo. Os outros marxistas começam por análises da realidade econômica, né? Inclusive alguns dogmas marxistas que o Bloch, aparentemente, pelo que se nota porque ele alude, ele concorda, mas ele não analisa, né? Como a teoria da mais-valia, coisas assim. Ele não faz essa análise. Ok, muito obrigada, professora. Ele faz, eu acho, Mairi, me permita, ele faz mais o trabalho das superestruturas do que da infraestrutura. Ele analisa mais as superestruturas, mas tendo bem consciência de que superestruturas e infraestruturas são categorias importantes. Muito obrigada. Bom, pessoal, são 20h42, eu acho que a gente cumpriu o tempo, né? E eu acho que a professora também já deve estar cansada. Então, eu queria, então, encerrar essa noite, né, dizendo que foi um enorme prazer ouvi-la, professora, e espero que a gente tenha oportunidade de se encontrar outras vezes, e de preferência pessoalmente, né? A gente está muito longe, mas nada que essa distância não possa ser vencida. E eu acho que foi muito inspirador te ouvir também, né? Conhecer também o seu trabalho, te conhecer. Eu acho que para todos nós aqui foi muito, muito rico e muito generoso mesmo da sua parte de nos atender, né? Então, eu nem sei dizer exatamente como te agradecer. Eu queria te dar flores. Na minha terra, quando alguém agradece muito fortemente, a gente diz, merece.
Merece. No sul do Rio Grande do Sul se diz assim, não sei se pelo Brasil todo. A gente não diz não há de quê ou de nada, a gente diz merece. Ou seja, vocês merecem. E eu recebi muito desse encontro, vai ser para mim uma experiência muito especial. É claro que eu desejo que não seja o primeiro e último, que tenha continuidade. Mas, como dada a minha idade, vamos ser realistas, vocês é que têm que fazer programas de eventos no Rio Grande do Sul, quem sabe? Isso. De arquitetos no Rio Grande do Sul, em que lá no cantinho tem as utopias, e vamos lá lembrar de novo Ernest Bloch. Isso, não esquecer que a esposa dele, a Carola, ele não é a única, mas a Carola Bloch, que o acompanhou mais no final, ela era arquiteta. Isso. Ele tinha o mundo do arquiteto dentro de casa. Então, mais um motivo para a gente estudar o Bloch. A gente tem aqui a Júlia Mazuti, que começou um coletivo na Escola de Arquitetura sobre as arquitetas invisíveis. E a Júlia tem feito um trabalho junto com as colegas, as jovens colegas dela, de identificar um conjunto de arquitetas que entraram por uma espécie de sombra, né, pelo fato de serem arquitetas. Muito bem. Eu visitei a Carola Bloch lá em Tübingen. É uma figura. Então, mais uma ocasião para a gente conversar mais sobre essa sua experiência. Pois é, posso contar minha visita à Carola uma vez. Tá bom, professora. Muito obrigada. Um beijo para cada uma. E eu vou muito pedir obrigada para mais todo uma mundo vez. abrir as câmeras para a gente fazer um print screen e guardar para mandar para a professora também. Vão me mandar, claro. Aí, gente, todo mundo bem, sorrindo. Vou fazer um print screen aqui. A Patrícia ainda não tinha visto, olha lá. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigada, professora. E bom descanso, né? Obrigada. Como é que deixa eu pegar uma música. Acho que eu sei. No bebê linda. Tchau. Até logo para todos, mais uma vez. Obrigada, professora. Tchau, professora. Obrigada. Ana, Ileana. Tá virado o mouse, mãe. Eu estava com o mouse virado. Então, gente, foi muito bom. Nossa, que coisa legal. Juliana, olha para mim agora, para você está em êxtase. Foi lindo. Não, eu estou em êxtase. Foi lindo. Ela é uma figura, ela é linda. Que amorzinho, né? Que pessoa mais fácil, agradável, generosa. Você conseguiu. Assim, gente, muito bonito. Foi muito bonito. Aí eu tô... ele assim, como ajudou a gente ir fechando as coisas que a gente leu, não, eu acho que vai ajudando muito. Vai. Né? Com certeza. Hoje é super emocionante, eu fiquei muito emocionada com essa palestra dela. Assim, muito comovente, assim, né? Não podia ter sido melhor, né? Foi muito perfeitinho, assim. Até assim, por a gente ser arquiteto e ela ser de outra área, enfim, isso não, pelo contrário, foi da maior tranquilidade possível. Muito legal. Daqui 10 dias é o aniversário dela, a gente escreve um cartão coletivo para mandar para ela. Ayrton, você e o Chico, os artistas, preparem um cartão bonito para a gente mandar para ela e eu encomendo as flores. Então, eu tive essa mesma sensação. Aquela pessoa que você tem vontade de mandar flor, né? Você tive essa sensação. Antes que você falasse, tem vontade de mandar. Manda as flores, a gente manda. Eu acho que o Chico não está aqui, será que está? Não sei, Chico, você está... chamar, né? Volta aqui, Chico. Espera aí, que eu vou desligar aqui o negócio que eu estou gravando ainda. A gente fofocando aqui. Ele vai ter que